Então, pessoal, a intenção aqui é discutirmos um pouquinho sobre rastreabilidade na cadeia do cacau, um tema agora muito mais premente para outras culturas, ainda mais depois das regulamentações da União Europeia com relação à exportação de cacau. Não se vai exportar mais cacau para a União Europeia sem ter rastreabilidade total deste cacau. Então, a gente queria começar trazendo uma pequena apresentação do Flávio. O Flávio vai fazer uma apresentação bem rápida sobre rastreabilidade e depois a gente segue com a fala de cada um e a participação aí da bancada. Então, Flávio, se quiser fazer sentado mesmo ou em pé, você fica à vontade. Pode colocar a apresentação do Flávio, pessoal. Rafael, a próxima apresentação. É porque estava sequenciado, nós mudamos. É porque nós invertemos a ordem, Rafael. Peço desculpas aí por não ter te informado. Só um minuto, pessoal. Pequeno problema técnico ali, já resolvemos. Pronto. À vontade, Flávio. Olá, bom dia a todos. Sou o Flávio, sou CEO da Tracetech Brasil. Nós somos uma empresa especializada em rastreabilidade de commodities. Atuamos aí em várias commodities, somos líder absoluto no mercado global de algodão, tabaco e agora estamos desenvolvendo junto com o SIC e também com todos os envolvidos na cadeia o processo de rastreabilidade do cacau brasileiro. A gente está aqui não só para mostrar um slide, mas mostrar que isso já é uma realidade e que neste ano ainda, agora em abril, nós vamos iniciar já um POC operacional com vários produtores e algumas indústrias e nós já lançamos esse processo junto com o SIC. De uma forma muito simplificada, a gente está falando hoje de rastreabilidade. A rastreabilidade hoje é um assunto muito discutido, principalmente quando a gente fala em insumos de alimentação, em commodities de alimentação. E nós desenvolvemos, junto com outros parceiros, uma metodologia onde nós conseguimos mostrar a origem, de fato, de cada amêndoa de cacau que está chegando dentro da indústria. Ok? Nós não estamos falando aqui de sustentabilidade, de conceitos, nós estamos falando especificamente de rastreabilidade, trazendo uma experiência daquilo que nós já fazemos hoje no algodão. Como o Moisés mesmo disse, o algodão ele é altamente tecnificado, mas é uma cadeia muito mais complexa de se rastrear do que o próprio cacau. Então, hoje nós temos a seguinte situação. O SIC, o Centro de Inovação do Cacau, vai ser o gestor e vai operar toda a ferramenta, onde todos os produtores entram dentro de um cadastro único no Sistema Brasileiro de Rastreabilidade de Cacau. Esse produtor, após a análise do cadastro dele, e esse cadastro pode vir para o sistema de várias formas, através de APIs de integração, blockchain, parcerias, enfim, porque a gente sabe que a indústria ela tem hoje. Cada indústria processadora tem um sistema de cadastro de sustentabilidade, de cadastramento dos seus fornecedores. Então, isso entra dentro do SIC. O SIC tem um sistema de cadastro único, tem um birô. Cada produtor de cacau tem um código único dentro de um padrão GS1, que é o sistema que hoje homologa o sistema de identificação global. De acordo com a capacidade de produção e todas as questões envolvidas no cadastro dele, ele recebe, assim como recebe no algodão, uma etiqueta, uma tag de radiofrequência que tem lá tanto radiofrequência, tem um QR Code
e tem um código de barra para ser utilizado ao longo dessa cadeia. Qual que é o trabalho do produtor quando ele recebe essa etiqueta? Quando ele tem, ele vai compor a saca da amêndoa dele, ele simplesmente vai colar essa etiqueta nessa saca. Tá? A partir desse momento, todo o resto da cadeia vai fazer uso dessa tag, ou radiofrequência, ou QR Code. Vamos entender aqui, porque nós temos as questões aqui de intermediários, de cerealistas. Nem sempre esse cacau sai da propriedade e vai direto para a indústria de processamento. Então, nós temos a seguinte situação. Eu tenho um intermediário que vai até a propriedade do produtor e faz a aquisição dessa saca lá. Ele vai fazer a leitura no QR Code, mesmo com o telefone offline, e não existe necessidade de uma aplicação específica, e ele pode também não fazer essa leitura. Não há problema. Tá? O que nós sabemos é que aquela saca saiu daquela propriedade, ela foi cadastrada dentro do SIC, e a partir do momento que aquela saca for lida em qualquer uma das etapas da cadeia, a gente tem não só a origem do produtor, mas também com umas coordenadas e a georreferência do local onde ela está sendo lida e até de quem ela é hoje. Uma vez que esse intermediário, por exemplo, faz a aquisição desse cacau na propriedade e passa para um cerealista, esse cerealista, geralmente, ele recebe lá as sacas de cacau, e essa saca, muitas vezes, ela vem fracionada. Então, ele acaba compondo uma nova saca, né, para poder unificar sacas que têm menores pesos de uma com outra. Os cerealistas, como já foi colocado aqui também nas outras palestras, está vivendo aí um momento de mudança, eles estão entendendo a necessidade de rastreabilidade, né? Então, esses cerealistas, eles também estão dentro do cadastro do SIC, ou seja, e quando ele é um cerealista que compõe várias sacas de cacau, de vários produtores, para fazer uma única saca, que às vezes é essa saca que vai chegar na indústria, ele tem uma aplicação onde ele vai vincular aquele QR Code da saca do produtor à saca que ele está compondo agora. Isso vai fazer com que, quando essa saca entre na indústria de processamento, tá, através de leituras de lotes, aí a indústria sim já vai utilizar a radiofrequência, porque ali vai fazer sentido por causa do volume, pela acuracidade de dados, pela velocidade. A indústria vai conseguir identificar que uma saca, por exemplo, de 50 quilos, tem 10 quilos do produtor João, 20 quilos do produtor José, e assim sucessivamente. O que vai conseguir validar pelo cadastro do SIC e pelo processo de rastreabilidade, vai conseguir gerar o documento fiscal nominal ao produtor naquela quantidade efetiva que está sendo entregue na indústria. Okay? Então, quando também esse produtor faz uma análise de resultados com o SIC, para poder classificar a qualidade da amêndoa, ele também conseguirá ter o acesso a essa análise. Lembrando que a cada vez que essa saca é lida e é mudada na cadeia dela, essa rastreabilidade do processo, desde da propriedade até a indústria, vai ficando registrada, vinculada àquela saca. Okay? E isso vai fazer com que a gente consiga efetivamente demonstrar a origem daquela amêndoa que está sendo beneficiada, e principalmente também um problema muito sério, que é a parte fiscal, ou seja, a entrada na indústria vai ser efetivamente emitida em nome do produtor na quantidade daquela saca, e daquela carga, daquele lote. Ok? Bom, como eu falei para vocês, isso já é algo que não é mais só um estudo, nós estamos aí há um ano desenvolvendo isso com o SIC, a IPC também participou de várias rodadas de reuniões junto com a indústria, né? Para esse ano, a gente inicia que cerca de 230 produtores cadastrados da Dengo já vão receber essas tags, já entrar dentro desse processo, né? Um outro produtor também, o Grupo Santa Colomba, que hoje tem 350 hectares plantados, e em 2 anos querem chegar a 950 hectares, já está entrando também no processo de rastreabilidade. Eles já utilizam, inclusive, a gente vai, inclusive, integrar
uma solução que está presente aqui, que é a fibra, que faz todo o processo de manejo da cultura deles lá. A gente vai integrar aquilo que faz no campo com o processo de processamento da amêndoa deles, e aí entregando também a rastreabilidade ali para a cadeia de processamento, né? Então, isso aqui é o primeiro esboço de uma etiqueta, né? Por que nós temos múltiplas leituras? Porque ela pode ser utilizada a qualquer momento. Então, esse QR Code é um QR Code ativo. Se vocês colocarem o celular de vocês aqui, vocês já vão ver, basicamente, algumas informações que vão fazer parte. Essa leitura ela é pública. As informações que vão estar, para quem não está dentro do sistema, basicamente são informações de origem do cacau, mas todas essas outras informações que estão aí disponíveis aí é só com usuários e senhas que fazem parte do processo da cadeia, né? Então, a informação que vai aparecer ali, ela vai ser composta de acordo com o perfil do usuário que está fazendo a leitura desse QR Code. Bom, eu queria só ter mostrado isso, tá, Cristiano, para a gente poder entrar na mesa, né? Então, isso aqui como eu falei, é uma realidade. E isso está sendo feito dentro dos padrões internacionais da GS1, né? A GS1 até ia estar participando conosco aqui, né? Então, a TraceTech, toda a solução de rastreabilidade é dentro de padrões internacionais. Ou seja, a gente consegue fazer com que, quando essa saca de cacau entre na indústria de processamento, ela tenha um ganho também com o sistema de radiofrequência na gestão do seu estoque, na consolidação de lotes, na formação dos lotes, às vezes na reclassificação, né? Nós temos indústrias que reclassificam o cacau que chega de acordo com o tamanho da amêndoa. Ou seja, é possível você fazer a IoT das coisas, você continuar o processo de rastreabilidade, e isso vai se fundir com o sistema de rastreabilidade interno de cada indústria processadora, que tem seu próprio ERP, né? Assim como a gente também não está entrando na questão da sustentabilidade, que cada indústria processadora também tem seus próprios programas, mas sim unificando essas informações dentro de uma plataforma única, mostrando aí clareza para o mercado, não só nacional, mas como internacional, que a gente tem, sim, como comprovar a origem daquela amêndoa que está sendo processada. Ok? Obrigado, Flávio, pela contribuição. Só um comentário, é um sistema novo, ainda está sendo implementado agora. Esse ano sai como protótipo já na Dengo, muito provavelmente, acho que até o final do ano, já está rodando em uma escala um pouco maior. O Flávio citou aqui a participação da GS1, né, que é um importante parceiro nesse processo. Então, eu vou pedir aí ao Rafael que projete aí a participação do Nilson. O Nilson representa a GS1 e vai participar um pouquinho online, para explicar um pouquinho para os senhores e senhoras qual o papel da GS1 nesse processo. E aí, só lembrando, a GS1 hoje, globalmente, é quem faz toda a curadoria de dados aí, de QR Codes, códigos de barra, né? Quem vende qualquer produto no mundo inteiro, você tem aí a participação da GS1. Então, o Nilson está aí. Nilson, se nos ouve, a fala está com você. Fique à vontade. Ok, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar rapidamente, né, sobre a importância da informação, que é a base para a rastreabilidade. Então, para processos rastreáveis, né? Então, brevemente, vocês me ouvem, né? Ok? Bom, eu vou falar um pouquinho da GS1. Vocês estão me ouvindo? Sim, desculpa. Nilson, pode seguir, estamos te ouvindo. Ok. Bom, a Associação Brasileira de Automação, a GS1 Brasil, é uma entidade sem fins lucrativos, mantida pelos associados, né? E nós, como organização global, nós apoiamos em processos de automação, segurança do alimento, rastreabilidade, aplicando as melhores práticas, né, para dar melhor visibilidade do produto, tá? Então, alguns números. Esse ano nós completamos 40 anos de atuação, promovendo a automação comercial no Brasil, né? E atuamos em mais de 40 setores da economia brasileira. A GS1 está presente em mais de 150 países, tá? Então, é uma organização global. Qual que é o nosso papel? Dar identidade a um produto, né? De forma global. É dar um número do passaporte para esse produto, é isso,
tá? De forma que esse produto brasileiro seja reconhecido em qualquer parte do mundo, né? Então, nós, como organização, a gente leva, né, a gente une o mundo físico ao mundo digital, né, facilitando a comunicação, possibilitando eficiência, segurança através da automação. Algumas áreas desses 40 setores, né, que a gente tem atuação direta, né, inclusive no agro, né, falando um pouquinho sobre o Código de Barras ele tem 50 anos no mundo. A primeira vez que ele foi lido foi lá em 1934. E de lá para cá, várias necessidades começam a surgir, né? Identificação do produto, do alimento fresco, a tecnologia, novas tecnologias começam a surgir, né? Radiofrequência, setores começam a se destacar, como o setor de saúde, que é um setor regulado, que tem legislações que falam da importância da identificação. E de lá para cá, esse consumidor, né, os parceiros da cadeia se tornam cada vez mais exigentes. Por quê? Porque o consumidor está exigente, né? E ele busca informações, ele quer saber da onde é que vem o produto, por quem foi produzido, como foi produzido. E aqui a gente entra no tema, né, principal de rastreabilidade. E quando a gente fala de rastreabilidade, eu estou falando aqui de processos. É nós organizarmos os processos, né? Como o Flávio acabou de falar, né? É essa organização do processo, né, para levar essa informação. E aqui eu quero derrubar o primeiro mito, né, que a gente, o mercado tem isso em mente, que, poxa, rastreabilidade é eu colocar uma etiqueta. Não, não é colocar etiqueta no produto, não. Eu tenho que ter processos, e esses processos são bem mapeados, né, de tudo aquilo que aconteceu com o produto e por onde ele passou, né? Então, nós como organização, a GS1 como organização, nós temos princípios para essa rastreabilidade, que são 4 princípios, 4 pilares. O primeiro é identificar o item rastreável. Então, eu tenho que saber qual que é o produto que eu estou rastreando, né? Eu tenho que ter informações, né? Eu tenho que ter a identidade desse produto. Ele tem que ser identificado de forma única e inequívoca, né? Que me propicie controles automatizados através da utilização desta numeração, desse RG do produto. Isso eu consigo reduzir, né, desperdício, agilizar os meus processos, dar maior visibilidade no meu produto e, principalmente, né, eu saber de onde que veio esse produto. O segundo pilar é justamente a captura e registro de dados, né? O Flávio já deu uma deixa aqui que são portadores, né, que podem trazer essas informações, né? Então, aqui nós temos vários portadores, nós temos portadores de código de barras no padrão internacional GS1, nós temos portadores, né, que levam a informação através de etiqueta de radiofrequência, é isso mesmo, né, que não precisa ser lido, só aproximado. Então, nós temos que ter essa captura de dados de forma automática para a segurança desses processos e, principalmente, né, a agilidade desses processos, que esses processos são ágeis. O terceiro pilar é o gerenciamento de vínculo, né? Mais uma vez que foi dito, né, essa importância do gerenciamento de vínculo, da onde que veio, quanto que veio, para onde que foi, né? O que compõe aquele meu produto final, aquele meu lote final? Eu tenho que saber, né? Quem são esses atores que fazem parte dessa cadeia, né? E o quanto que eles estão contribuindo. Então, eu posso ter diversos atores, né? Diversos lotes, mas eu vou ter um único lote naquele meu produto final, e aquele meu único lote, ele tem que contar a história, né? Como foi dito, né, também pelo Flávio, que nessa etiqueta, a partir do momento que é feita uma leitura de um QR Code, né, esse QR Code conte toda a história e a trajetória desse produto. O próximo é o quarto pilar, que é a comunicação. Então, não adianta nada eu gerar tanta informação se eu não compartilho essas informações. Então, eu tenho que ter acesso a essas informações e disponibilizá-la, tá? Assim, né, atendendo esses 4 pilares, eu tenho a rastreabilidade. Então, aí eu começo a colher os benefícios, né? Desde a segurança do consumidor, ganho nos processos internos
e agilidade nos processos externos também, interoperabilidade da cadeia, isso é muito importante, a redução de desperdício, visibilidade e a transparência das informações. E, consequentemente, eu estou atendendo, né, boa parte das legislações. E aqui, é mais para finalizar, o que pode carregar, né, todas essas informações, é a revolução na identificação que a gente fala, que é a partir do momento que a gente coloca uma simbologia 2D no produto, que é justamente levar mais informações a esse produto, né? Numa única simbologia, saber qual que é a origem, né? Qual que é o destino, como que foi feito, por quem que foi feito, e aí eu começo a usufruir até da identificação do local onde foi produzido, qual fazenda que foi produzido este cacau, né? Então, nós temos uma base de produtos com mais de 77 milhões de produtos, que o próprio dono de marca coloca essa informação, que pode ser utilizado também essa base numa consulta de informações. Essa base de dados hoje, alguns órgãos já se beneficiam com essas informações, que vêm até a nossa base, pegam as informações, né, para validação, para a segurança daqueles produtos, né, que são colocados em nota fiscal, na nota fiscal eletrônica, por exemplo. E aí nós temos várias oportunidades, tá, com aplicação, gerenciamento, rastreabilidade, segurança, sustentabilidade, o engajamento com o meu parceiro comercial, com o meu consumidor, e a embalagem, que eu começo a trabalhar também, eu posso trabalhar também a parte de marketing na embalagem. Bom, case de aplicação, só quero destacar esse primeiro, que eu vou dar um destaque especial, né, que foi com a ID Cotton, né, e nós trabalhamos com a Brapa na identificação, inicialmente com uma etiqueta, e a ID Cotton chegou inovando, né, utilizando essa etiqueta, colocando tags de radiofrequência, e esses processos são hoje mais eficientes, mais seguros, bem mais rápidos, né, e isso que toda a cadeia ganha, né. E em outros setores que a gente está presente, justamente levando a parte de identificação e codificação. Eu me coloco à disposição, né? Lembrando que, se a gente quer rastrear, a gente tem que identificar. E essa identificação, ela tem que ser o número do passaporte do meu produto. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado, Nilson, pela sua apresentação. Vou pedir que você fique aí com a gente, que a gente vai ter uma discussão logo em seguida. Eu vou passar a palavra agora para a Ana Paula Lossi, porque dentro da construção de um projeto de rastreabilidade na cadeia do cacau, é uma prerrogativa inserir as indústrias processadoras, que são as receptoras, né, de todo o cacau produzido no Brasil. Então, eu queria que a Ana Paula comentasse um pouquinho, na visão da IPC, a importância do processo de rastreabilidade para a cadeia e o que é prioritário, Ana, nessa cadeia de rastreabilidade, como você bem apresentou hoje, né? Alguns passos precisam ser dados, mas tem um primeiro passo. Eu queria um comentário muito nesse sentido. Bom, obrigada, Cristiano. Parabéns para o Flávio, para o Nilson, a apresentação foi muito boa. A rastreabilidade, a gente tem falado nos últimos tempos que a rastreabilidade hoje é um diferencial, tal qual a sustentabilidade, mas que no futuro vai ser licença para operar, né? E por que isso? Porque no futuro a indústria só vai conseguir comprar cacau que esteja rastreável e aí sim no processo completo, né? A fiscal, a ambiental e a social. E por quê? Primeiro, por um ponto que o Nilson colocou bem, que o consumidor cada vez mais exige isso. Mas segundo, porque a legislação também começa a exigir isso. E eu sei que a gente fala muito da legislação europeia, da legislação americana, e fica parecendo que a gente tem que seguir ordens né, desses países, mas não. São só tendências que mostram que, em breve, essa legislação também vai fazer parte da nossa legislação e da legislação de outros países do mundo. A rastreabilidade permite também que a gente possa dar o atendimento mais adequado para aquele produtor, né? Então, muitas vezes o produtor pode dizer, não, mas eu não quero que saibam quem eu sou, onde eu estou, o que eu tenho, o que eu não tenho. Mas quando você não é conhecido, você não é atendido, você não é suportado. Então, a rastreabilidade ele é um processo, inclusive, para que esse produtor
que tem algum tipo de dificuldade possa ser atendido nas suas necessidades. Eu acredito que o nosso primeiro passo é a rastreabilidade fiscal. Essa é a mais importante como o start do processo. E por quê? Porque hoje, tudo que entra na indústria é por meio de nota fiscal. Então, é importante identificar quem são esses produtores que vendem para quem... Né, você tem um produtor que é muito pequeno, que produz pouco, ele passa para um outro comprador, que passa para um outro, e esse cacau vai misturando, não tem a nota fiscal daquele, só vai ter a nota fiscal de quem vai passar para a indústria. Então, eu achei super interessante isso, porque se você vai colocando a etiqueta, e lá, quando chegar na indústria, entrar na indústria, a gente consegue emitir a nota fiscal para cada percentual daquele lote do produtor, de cada produtor, a gente vai saber quem é essa pessoa, né? Vai ter CPF esse cacau. Mas a gente tem que evoluir, vai ter que evoluir rápido, né? Eu brinco que muitas coisas na vida é trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, não vai adiantar também a gente falar, não, então vamos aí passar 5, 10 anos fazendo a rastreabilidade fiscal e, no futuro, a gente pensa no ambiental e social. Não. A gente tem que fazer isso mais ou menos tudo junto, né? Então, esse é outro motivo da importância da identificação. Acho que o Nilson coloca um ponto muito relevante, né? Antes de rastrear, a gente identifica. E, ao identificar, a gente vai conseguir falar, olha, aqui não tem problema de desmatamento, ou aqui tem um problema que a gente precisa mitigar. Aqui a gente tem trabalhadores cumprindo, né, se cumpre todas as regras. Não, mas aqui tem um problema, sei lá, a gente sabe que um dos grandes gargalos é potabilidade de água. Ah, não, ali tem problema de potabilidade de água. Então, vamos trabalhar ali? Né, vamos lá resolver o problema da potabilidade e colocar esse produtor dentro da nossa linha de fornecedores. Então, não é para culpabilizar a rastreabilidade, não é para tirar o produtor da linha de fornecimento, mas é sim para a gente conseguir adequar essa cadeia para uma realidade futura, que não é só a internacional, mas a do nosso consumidor brasileiro. Obrigado, Ana, pelas colocações. E muito da linha do que você falou, Ana, da rastreabilidade, não só fiscal, mas também já pensando no lado ambiental, eu gostaria da participação do Marcelo Moreira para falar um pouco da Codevasp, né? A gente sabe hoje, eu fui informado hoje pelo Vivaldo, amigo Vivaldo, que a Codevasp vai assumir um papel muito mais abrangente em quase todas as bacias de rios importantes brasileiros. Não se resume mais aos vales do São Francisco e do Parnaíba. Inclusive, né, Rio Corrente na Bahia, Rio Corrente não, Rio Cachoeira, Rio Almada, o Rio de Contas, né? Então, com esse olhar, presidente, da gente também ter hoje uma preocupação da sociedade com relação ao uso de água, né, das áreas irrigadas, como que a Codevasp pode traçar a estratégia ou ser parceiros em estratégias de rastreabilidade para comprovação, por exemplo, do volume de água utilizado, coisas que cabem perfeitamente bem no modelo de etiqueta que o Flávio está propondo, né? Você incluir uma rastreabilidade ambiental muito mais abrangente no modelo de etiqueta com RFID, que você pode carregar, acho que, alguns teras aí de informação. Então, queria um comentário seu sobre essa temática. Perfeito. Bom dia a todos. Um prazer podendo estar aqui hoje com vocês, participando desse evento altamente técnico, né? Onde busca aí trazer informações para os produtores e discutir entre os próprios pesquisadores, né, que são os grandes mentores, os grandes... eu queria parabenizar, na verdade, os pesquisadores por termos chegado a essa evolução de cacau aqui no oeste da Bahia. Então, a Codevasp hoje ela está em 16 estados, né? Nós estamos abrangendo todo o Nordeste brasileiro e estamos chegando até em alguns estados do Norte, como Amapá e Pará. E nós podemos, sim, promover aí a diversificação de algumas culturas em nossos perímetros. Hoje nós temos 36 perímetros da Codevasp e nós produzimos aí cerca de 100 mil hectares irrigados e a cultura do cacau ainda é pouco explorada.
Então, nós podemos fazer, junto com a nossa área técnica, aqui está até representada pelo nosso diretor de irrigação, Napoleão, e sua equipe, um incentivo à diversificação para a utilização da cacauicultura em nossos projetos de irrigação. E, com isso, nós auxiliaremos os pequenos produtores, né, que eu acho que seria o foco aqui, a ter uma assistência técnica adequada e utilizar todos esses conhecimentos e tecnologias que já foram alcançadas aqui no oeste da Bahia. Então, acho que dessa forma nós poderíamos ajudar bastante o crescimento dessa cultura. Perfeito. Agradeço aí pela fala e queria parabenizar aí pela participação. E já passando a fala para o amigo Moisés, acho que a temática aqui, Moisés, é importante. A gente está falando de visão de futuro e você trouxe essa fala aqui no início do nosso evento, desse olhar para um futuro não tão distante, né, que já está se concretizando aqui no oeste da Bahia. Como que vocês, como produtores, aí eu estou falando do Grupo Schmidt, estou falando da BioBrasil e demais produtores que aqui presentes, estão olhando para esse processo de rastreabilidade e qual o planejamento de vocês para implementar uma estratégia voltada para atender o que a Ana acabou de dizer. Primeiro passo, a rastreabilidade fiscal, depois o ambiental e aí sucessivamente. Perfeito. Cristiano, eu acho que o evento é perfeito para nós estarmos discutindo sobre a questão de rastreabilidade, dentro, inclusive, os temas que nós estamos trazendo sequencial, né, um após o outro. E, como produtor de algodão, eu sou suspeito. Estava falando com o Flávio aqui agora a importância da rastreabilidade dentro da cadeia do algodão, e o algodão já atingindo essa produção que possibilita, né, o Brasil ser o segundo maior exportador de algodão a nível mundial, isso refletiu com muitos pontos positivos lá fora. Quando você chega numa indústria, em qualquer país da Ásia, vamos dizer, né, em termos de distância, e você consegue de lá rastrear não só a questão de georreferenciamento, ou seja, da onde veio esse algodão, qual o produtor que ele veio, mas também, e aqui eu não me lembro se foi comentado, é a qualidade que está inserida dentro desse algodão. No algodão se trabalha muito com fardo, tá? Então são fardos de 220 quilos e eles têm o QR Code, aonde ali você consegue rastrear e é inserido a qualidade. E aí isso sim que faz muito bem também esse trabalho. Então, trazendo isso para a cacauicultura, e aí não foi diferente, nós conversávamos disso há uns 2 anos atrás, eu acho, né, Cristiano, quando startou, e o Cristiano falou, Moisés, eu preciso desenvolver algo aqui em questões de rastreabilidade, porque é o próximo passo. Eu falei, Cristiano, perfeito, este é o caminho. Agora não precisa inventar, eu acho. Nós já temos isso implantado na cotonicultura, e se você conseguir filtrar isso, eu acho que nós vamos dar um passo muito rápido para o que nós queremos. E eu te falo, Cristiano, parabéns, porque esse trabalho, se nós consolidarmos ele, e eu vejo que não tem o porquê isso já não está... na verdade, tem algumas particularidades que tem que ser mudado para a cacauicultura, mas é um produto que já está pronto, é um produto que já está validado, né? Já se trabalha em massa com a cacauicultura. Então, eu acho que o sistema está de parabéns, essa união, inclusive com o Nilson, que fez a apresentação, com o Flávio, que está aqui, com o próprio SIC, é o caminho do futuro para essa nova cacauicultura, quando se fala, inclusive, em qualidade do produto para chegar, não só na indústria, e aí, Ana, quando eu te coloco, mas também a questão do cacau fino. Tá? Nós temos que prestar muita atenção nesse detalhe e esta ferramenta que nos proporciona essa medição, essa rastreabilidade. E falei com o Flávio, e quero largar, então, aqui, Cristiano, o próximo desafio. Eu acho que a gente ir da colheita ao produto final, tá? O algodão proporciona isso, né? E desenhou bacana isso aí, mas eu acho que a gente pode, na cacauicultura, ousar um pouco mais. A gente pode ir da produção de muda até o produto final. E o produto está preparado para isso também. Claro, e entendo que a gente tem que dar passos curtos e bem consolidados para chegar lá, mas num horizonte de 5 a 10 anos, quando a gente conseguir contemplar tudo isso, nós vamos conseguir ser referência e fazer todo um diferencial no mercado lá fora que está pronto para comprar esse cacau. Eu acho que, às vezes, até, com todo respeito, mas a Ana aqui foi um pouco humilde quando falou em um consumo asiático. E, gente,
eu já rodei aquela Ásia, eu já rodei a China, eu já rodei a Índia, e você ir num aeroporto indiano, desculpa, você ir num aeroporto chinês, em vários que eu andei, e você ter asinha de frango e coxinha de frango embalada para comprar e você não vê um chocolate, isso não é coisa do passado, isso é hoje, é realidade. Então, a gente pode trocar aquela asinha de frango, não trocar porque é um costume dele, a gente tem que respeitar costumes, né? É o costume do chinês isso. Mas a gente incrementar uma barrinha de chocolate, depois daquela asinha de frango, eu acho que dá uma sobremesa bacana, não dá? E esse trabalho, ele tem que começar a ser feito de base. Tá? E o trabalho de base, ele vem da muda, ele vem de um bom produtor que conheça, reconheça e acredita num sistema desse, tá? E isso só vai ser concretizado com a rastreabilidade, Cristiano. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Moisés, pelas contribuições e muito relevante os pontos que você trouxe, Moisés. Quando você fala hoje da rastreabilidade de mudas, por exemplo, esse é um gargalo que a gente vive no mundo inteiro, em outras culturas. Mas, especificamente para cacau, eu faço aqui um parêntese. Imaginem se nós tivéssemos tido um programa de melhoramento direcionado para o desenvolvimento do PS 319, aí aqui a Cláudia, a família Calmonte Sá está aqui, em que fosse feito o registro desse material, porque a lei brasileira hoje ela permite a proteção e o registro. Imagine se ele tivesse feito a proteção desse material, como produtor, o produtor que investiu tempo, dinheiro, recurso, uma vida para desenvolver esses materiais, com apoio de órgãos como CEPLAC e Embrapa. Né? E aí, pensem nessa cadeia. Hoje, a lei brasileira, ela obriga que, no caso da proteção, se tenha o repasse de 1% de toda a muda produzida pelo viverista para um fundo para investir em pesquisa. Então, estratégias como essa colocam o Brasil na vanguarda, e a gente tem tudo para começar, isso com o pé direito, aí reforça a Fernanda Herrera, da BioBrasil, começar a mapear os campos de produção, de onde vem a muda, qual a origem genética, como foi produzida, porque isso pode ser também um fator de diferenciação futura para a nossa cacauicultura. Então, muito bem pontuado aí. Vou abrir para perguntas. Então, quem quiser fazer uma pergunta a qualquer uma das pessoas que estão na mesa, é só levantar a mão, que a equipe de apoio aí vai direcionar o microfone. Eu sei que está todo mundo com fome, que já chegamos aí ao meio-dia, mas Fernando Herrera ali, a primeira pergunta. Então, eu queria ali o apoio para levar o microfone para o Fernando. Tem um monte de microfone aqui, Pega alguém pode ajudar aqui? Ô, Cristiano, entendendo um pouco mais aí sobre a questão de rastreabilidade, essa importância da consolidação de instrução normativa, de registro de materiais, pode contribuir para a cadeia como um todo. Nós mesmos temos uma grande deficiência em ter informação e, o principal, garantir que o empenho que foi feito pelo desenvolvimento desses materiais possa devolver, né, de alguma forma, não só para o produtor que fez esse material, que se dedicou para isso daí, como para a cadeia como um todo, né? Nós temos descoberto novos materiais, temos visto o potencial deles individualmente, e eu acho que isso daí deve ser devolvido para toda a cadeia de forma a construir, né, esse novo cenário que está sendo projetado. Era mais um complemento mesmo aí para... Perfeito, Fernando. E quando o Fernando fala nós estamos identificando novos materiais, é importante citar que a BioBrasil tem feito esse trabalho seguindo o que preconiza a lei brasileira, ou seja, com acesso à informação, né, dentro dos registros do CIGEM, né, Fernando, para ter acesso ao patrimônio genético brasileiro, para que depois esse produtor que ajudou a selecionar esse material possa também ter ganhos específicos à comercialização dessa muda. Então, alguém quer comentar aí o ponto do Fernando? Eu acho que o Fernando vem chancelar, né, com toda a experiência que ele tem na parte de produção de mudas, o tanto que essa rastreabilidade, quando ele sai lá da semente, quando ele sai lá da produção da própria muda, ele pode ter um impacto significativo na produção final. Então, Fernando, nós comentamos isso aí, né, dia após dia, e eu acho que a ferramenta, já com a conversa do Flávio aqui, está pronta, porque o Flávio me surpreendeu dizendo, não, nós já temos, inclusive, essa parte aí, e agora é chancelar e, aos poucos, implantando isso dentro do mercado. Agora, é um momento ímpar, porque, assim como grandes produtores que nós temos de cacau aqui, tem muitos produtores que também querem investir no cacau como uma diversificação dentro da sua fazenda. Então,
que nós começamos a fazer isso com essa visão já de rastreabilidade. Isso é muito importante, porque lá na ponta, o mercado hoje já cobra. E esse produtor que começa hoje, ele vai ter um mercado priorizado lá na frente. Tem duas perguntas que eu vi, uma da Já tem uma ali, Cláudia Moisés. e uma lá em cima, por favor. Tem um rapaz de camisa preta ali. Você se identifica o nome e instituição? Depois o Antelmo e a Cláudia. Olá, bom dia. Meu nome é Sandro, eu sou de Brasília, venho aqui representando, inclusive, um fundo internacional de financiamento, quem tiver interesse, estou à disposição. Eu achei bem interessante esse tema e algo que tem chamado muita atenção ultimamente no mercado é o mercado de carbono. Como é que se inseriria essa questão da rastreabilidade com crédito de carbono? Bacana, foi bem colocada essa questão. Eu vou voltar um pouquinho para o algodão, onde nós temos um case já internacional muito grande e justamente está acontecendo exatamente isso nesse momento, né? Dentro do mercado do algodão, nós já estamos implementando no sistema de rastreabilidade do algodão toda a questão de crédito de carbono, tanto de floresta quanto de solo, né? Para que a gente consiga entregar, porque você tem um desafio das indústrias têxteis, de grandes marcas varejistas, dizendo que até 2025, até 2030, eles estão zerando o carbono deles em toda a cadeia produtiva. Então, se você não tiver a gestão e a origem da sua matéria-prima, e aí passando para o cacau, leia-se da mesma forma, você não consegue entregar crédito zero de carbono, tá? Então, a plataforma que nós estamos fazendo hoje junto com o SIC, nós acreditamos que quando a gente não tem nada, nós temos que iniciar por alguma coisa. Muito se fala do carbono, muito se fala de sustentabilidade, de questão trabalhista, tudo mais, mas hoje nós temos um grande desafio, entregar a rastreabilidade da amêndoa, tá? Então, nós focamos nesse trabalho, inicialmente, em desenvolver a metodologia e trazer aquilo que a gente aprendeu com o algodão para a cultura do cacau, trazendo aí a transparência da origem da amêndoa chegando até a indústria. Agora, a plataforma está totalmente pronta e está aberta para que a gente possa fazer gestão de carbono, gestão de sustentabilidade, de uso racional de água, ou seja, fazendo validações de outras várias certificações que existem dentro do mercado, com outras ações que tanto a indústria quanto entidades já fazem também. A ideia é que nós temos uma plataforma que está preparada para entregar não só a rastreabilidade, mas unificar todas essas informações numa consulta, tá? Mas sim, é possível, e dentro do algodão a gente já está fazendo isso, buscando, inclusive, tratamento diferenciado do algodão brasileiro, junto com a Associação Brasileira dos Produtores, no mercado asiático, assim como o algodão americano é tratado, né? Então, está sendo chancelado com essa parte de carbono também. Então, dentro do projeto do cacau, é possível a gente implementar todos esses créditos também. Perfeito, Cláudio. O Antelmo pediu para fazer uma pergunta, e depois a Cláudia. Isso? Antelmo aqui primeiro, pessoal. Aqui, o Antelmo aqui na frente. Dário também levantou a mão. Já anotado, Dário. Bom dia a todos. A minha pergunta vai para a Ana Paula. Talvez é um mundo novo do cacau rastreado, a gente sabe que não tem jeito, vai acontecer, mas isso vai onerar também o produtor. E a gente tem mão e contramão ou mão dupla, né? E se esse cacau rastreado, vai haver um incentivo financeiro, porque vai onerar o produtor em fazer esse trabalho. A tecnologia tem custos. E é o que as empresas pensam nisso, se vai haver uma remuneração para quem tem esse cacau remunerado. Rastreado, desculpa. Antelmo, muito bom ponto. Acho que até o Flávio vai poder colaborar um pouco sobre o custo, né, da rastreabilidade. Esse não é um custo oneroso, tá? Pode parecer, porque é uma super tecnologia e tal, e não é oneroso, não. Em termos de rastreabilidade,
a indústria já adota a rastreabilidade para o cacau que ela compra nos seus projetos de sustentabilidade. Então, isso já está sendo inserido e isso já é remunerado diferentemente por conta dos projetos, né? Então, é importante o produtor entender que essa parte de remuneração ela é uma parte comercial, de relacionamento comercial produtor-indústria. A IPC não trata desse assunto. O que eu posso dizer é o que eu sei em relação a isso, é que cada projeto tem a sua política, tanto de inserção de produtor, quanto de prioridades. Nesses projetos, o foco, né, o fiscal já está resolvido, porque já são produtores que vendem direto para a indústria, então já está resolvida a questão fiscal, e entra também a ambiental e social, e tem todo um suporte de adequação para o produtor, né? Então, muitas vezes, tem técnico na propriedade, orientando o produtor, ajudando o produtor, mas a tecnologia em si, de rastreabilidade, não é algo oneroso, e, na verdade, é vantajoso, porque aí permite esses arranjos de negociação e de comercialização que visam a precificação diferenciada para um produto sustentável. Acho que o Flávio pode falar um pouquinho mais sobre o custo, né? Pessoal, tudo que a gente entrega de rastreabilidade, você sempre vai ter um mercado que quer um produto mais qualificado, premium, e que entregue a história dele, né? Então, em várias outras commodities, a gente já viveu isso, vive isso, né? Então, assim, falando no algodão, você lembra? Quem tinha um selo chamado BCI tinha um ágio sobre o preço, né? Ele ganhava mais sobre o preço. Hoje, quem não tem BCI não vende, simplesmente não vende, vira o compulsório, né? Então, a questão de você ter um produto rastreado, quem larga na frente, o que a gente costuma falar, quem larga na frente, consegue, sim, ganhos reais na negociação desse produto, porque você tem um mercado precisando disso. Nesse início, a gente entende que você vai conseguir entregar um produto com uma história, né, com CPF, e a indústria, por si só, vai sim querer o teu produto. Isso é comum, né? Então, quando ela quer teu produto, cai naquilo que a Ana falou, questões comerciais, visões comerciais. Dentro, por exemplo, de um dos parceiros que estão fazendo esse trabalho conosco, que é a Dengo, ela mesma, por si só, ela paga ágio, preço bolsa, em cima da qualidade do produto dela, do produto que ela compra, né? Então, esse mercado já existe, ele já está aí, está faltando ser explorado pelos produtores. Mas, para você explorar, você tem que entrar dentro de um padrão de rastreabilidade real, que funcione. Não dá para mim dizer, para eu falar que meu produto é rastreado e eu não entregar a história, assim como o pessoal da GS1 Nilson aqui colocou. Falando em custo, nós estamos falando de uma etiqueta com um chip de radiofrequência que tem um preço inferior a R$1, né? Quer dizer, então, é muito pouco em relação a tudo que você pode ganhar e entregar nesse sentido. Ainda não está desenhado, a gente está finalizando isso, porque nós optamos por colocar a prova de conceito, colocar um POC, e aqui eu já vou divulgar, temos mais um parceiro, o Schmidt vai começar já junto conosco, né? Vamos colocar toda a produção da Schmidt também rastreada, tá? Então, assim, o custo é do produtor, a gente não sabe ainda, né? Muito provavelmente, nesse primeiro momento, o produtor vai receber as etiquetas, a indústria está se prontificando a entregar. O que o produtor vai ter que fazer, né, é estar dentro do cadastro e atender aqueles requisitos que a indústria que vai estar negociando com ele cumprindo esses protocolos, né? Mas, nesse primeiro momento, por exemplo, o custo para esses produtores todos que nós colocamos aqui é zero, eles vão receber a etiqueta dentro dos padrões, né? Mas não enxergo isso como uma elevação de custo para o produtor, mas eu enxergo como uma ferramenta para ele conseguir um ágio no produto dele, assim, muito, muito grande.
Perfeito, Flávio. Eu vou abrir para a Cláudia, que quer fazer uma pergunta, e logo em seguida para o Dário. Microfone aqui na Cláudia Calmon, por favor. Aqui de camisa verde. Você pode levantar a mão, Cláudia, para facilitar? Pronto, obrigado. Bom, boa tarde, gente. Primeiro, parabéns pelo evento. Foi muito esclarecedor e muito enriquecedor. Na verdade, não era uma pergunta. Eu queria, assim, porque eu vejo tanta importância nessa questão da rastreabilidade, e aí aqui eu queria fazer um depoimento e desmistificar isso, né? Porque a gente vendeu o nosso primeiro cacau rastreado há 4 anos atrás. E eu lembro que a gente participou de uma feira em São Francisco, a Friends Food Show, e eu levei todas as amostras com o QR Code. E eles ficaram muito impressionados, porque o cacau ainda não tinha sido vendido dessa forma. E principalmente isso para o cacau fino, né? Porque aquele chocolateiro, para ele é muito importante, muitas daquelas informações. E o que eu fiz, na verdade, foi comprar os QR Codes na internet. Existem várias empresas que disponibilizam os QR Codes. Isso não é um preço que pese, realmente é barato, é muito barato, e você põe suas informações através de documentos de PDF. Então, assim, é muito simples e faz muita diferença. Eu acho que o mais importante do que o custo é vamos dizer assim, a informação que seja legítima e que, de fato, tudo aquilo que você colocou ali seja verdadeiro, para você não perder o valor que um QR Code tem. Eu acho que isso é o mais importante. Se você não pode entregar, não coloque ali, né? Porque é melhor que você não informe. Mas é uma coisa que é muito mais acessível do que a gente pensa, como a Ana falou, muito mais simples do que a gente pensa, e eu acho que a gente pode passar na frente de muita gente. Muitos países aí que estão engateando com relação a isso. Perfeito, Cláudia. Parabéns pelo trabalho, brilhante trabalho feito no Grupo Cantagalo. Só queria um comentário do Nilson na fala da Cláudia, porque ele falou isso na apresentação dele, que rastreabilidade não é tão simples assim. Eu vou abrir para as outras perguntas. Então, não é apenas colar um QR Code, a gente também tem feito isso, eu como produtor também faço isso, mas a rastreabilidade precisa obedecer aos 4 pilares que o Nilson citou. Então, eu queria o comentário dele, para deixar claro para todo mundo o que é preciso ter para ter rastreabilidade numa cadeia como o cacau. Nilson, à vontade. Bom, inicialmente falar que, olha só a importância que é dar identidade a um produto. Quando você dá identidade ao produto, você dá maior visibilidade desse produto, né? Então, isso é muito importante, né? E quando eu dou visibilidade, está ligado diretamente à qualidade. Eu estou mostrando a minha cara, estou mostrando o meu rosto, né? Isso é muito importante. Eu falei da questão da etiqueta, porque nós tivemos um grande problema, principalmente no setor de hortifruti, né? Fruta, legumes e verduras, que de colocar etiqueta tem rastreabilidade. Não é isso. E quando a gente fala da importância de ter uma identidade única, inequívoca, e que essa identidade seja o passaporte do produto, é que ela leve informação daquele produto, tá? Então, nessa fala da Cláudia, né, do QR, perfeito, é isso mesmo, Cláudia. Você está dando visibilidade, você está dando a cara, né, mostrando para o mundo quem que é, né, de quem que é esse produto, né? E a gente ter as informações ali de forma organizada, de forma padronizada, tá? Então, isso é muito importante. Para quê? Para facilitar todo esse trâmite e a conversa entre os elos da cadeia, né? Então, quando chegar lá no Japão, quando chegar lá na China, eles saberem que aquelas informações que estão ali são informações seguras e de quem são. É isso. Perfeito, Nilson. Mais uma pergunta aqui do senhor, só levantar a mão ali e depois o do João Tavares. Bom dia a todos. Seu nome, por favor. Flávio Oliveira. Flávio, o manuseio do cacau certificado, principalmente dos cacau fino, cacau orgânico,
eles já são feitos há uns 10, 12 anos atrás. A dificuldade que se teve com relação a essa certificação, essa rastreabilidade, é porque o cacau é manuseado, né? Ele sai do produtor, você estaria certificando a saca, né, ou o produto. Porque desde quando a saca sai da fazenda e vai para a indústria, ela vai passar por uma peneira. Então, vai desensacar o cacau para poder fazer o processo de limpeza, reensacar novamente, né? Outra coisa, esse emblema, essa etiqueta, como é que ela fica na saca? Porque aquela saca pode ser reaproveitada ou não. Isso vai ter custo, né? Como é que ficaria isso para o produtor? Tá, vamos lá. Nós, em relação à etiqueta, primeiro ela está identificando o produtor, né? Está identificando a fazenda, o proprietário da fazenda e o produtor, ok? Então, quando ela sai da fazenda, sai da propriedade, aquela etiqueta está carregando o histórico da onde aquela amêndoa foi produzida. A gente tem situações onde você vai fazer a peneira, né? Ou você vai fazer o processo de limpeza. A gente já pensou nesse processo também. Você pode, inclusive, reaproveitar essa saca, né? Ou você põe a peneira nela, faz a leitura com EP, né? Você tem uma ordem de peneira, faz o processo de limpeza e reensaca ela. Você só tem a mesma saca com o mesmo cacau do mesmo produtor. Você vai gerar lotes, né? Se você for misturar lotes de produtores diferentes, a metodologia é diferente, tá? Mas vamos falando em peneira. Peneiramos esse cacau, essa amêndoa voltou para essa saca. Continua a história dela, fica registrado, inclusive, o local e a coordenada onde ela foi peneirada, porque ela foi lida aquela saca. Okay? Vamos imaginar que essa saca mudou de mão. Tá? Essa saca foi por um cerealista e você tem uma saca de 20 quilos, outra de 10 quilos, outra de 30 quilos. A gente sabe que tem muita coisa que vai fracionada. Nesse momento, o que o cerealista vai fazer, né, ou quem está consolidando essas sacas, né, esse cara, ele tem etiquetas geradas em nome dele, também gerida pelo SIC, pela plataforma, ok? A partir do momento em que ele vai unificar as 3 sacas, por exemplo, 3 sacas para transformar em uma, ele faz o vínculo, ele lê a QR Code da primeira, vincula com a segunda. Lê da segunda, vincula com a outra, lê com ela, vincula. Isso vem os pesos dessas sacas já peneiradas, já limpas, para dentro daquela saca. Quando você faz esse processo de ler e você está consolidando sacas fracionadas numa única saca, a plataforma entende que aquela etiqueta original do produtor morreu. Tá? Ela automaticamente, dentro da plataforma, diz essa etiqueta não é mais válida, ela já foi utilizada. Eu tenho que reaproveitar a saca, ela é autoadesiva. Ela tem uma cola bastante resistente, mas não a ponto de você não conseguir arrancar ela. Se você tirar a etiqueta da saca, tá? A gente tem 2 formas de validação antifraude dessas etiquetas. Primeiro, a partir do momento que ela é lida e que ela é consolidada, várias sacas numa única saca que recebe uma nova identificação, as informações daquele produtor continuam vindo nessa cadeia, nessas camadas de dados, ok? E eu invalido oficialmente aquela etiqueta dentro da plataforma. Ou 2, se eu arranco essa etiqueta dessa saca e eu aproveito essa saca, ela tem uma anteninha também que ela automaticamente se rompe. Ela fica violada, então ela também passa a não ser validada. Tá? Então, a gente pensou, inclusive, nas reclassificações de tamanho de amêndoa, né? Que é uma coisa que, por exemplo, funciona na Dengo. A Dengo recebe a saca do produtor, ela valida o resultado laboratorial que o SIC faz, ela faz uma contraprova, a gente consegue validar que, aquela saca que está chegando aqui é efetivamente a mesma amostra que o SIC analisou, né? Então, acelera o processo de recebimento, e aí, daquela saca, ela reclassifica e ainda coloca isso na vácuo.
né? E a gente consegue não perder. Então, a ferramenta tem, sim, pensado em todas essas particularidades da cadeia. Obviamente que é uma cadeia onde você tem muitos agentes intermediários, né? Vai ter situações em que essa saca vai sair do produtor, não vai ser lida, às vezes, por um intermediário e depois vai ser lida por um cerealista, né? Mas a gente não perde tracking, ou seja, não perde toda a origem disso. E hoje o principal foco, efetivamente, é entregar para a indústria a rastreabilidade, não só da amêndoa, mas também a fiscal, né? Para que ela possa saber de onde está vindo aquela amêndoa. Óbvio que com a evolução do produto, quando a gente traz aí o processo de algodão de 10 anos para cá, hoje a coisa funciona maravilhosamente bem, porque vão criando os padrões de mercado, né? Daqui a pouco você vai ter padrões de saca saindo do produtor, essa saca não vai ser mais aberta ou trocada, mas aí a evolução da ferramenta é a evolução do mercado mesmo. Flávio, só um comentário nessa pergunta também, que isso está sendo feito como prova de conceito. É óbvio que a gente entende que a cadeia de cacau é uma cadeia complexa, e a nossa estratégia com a Dengo foi validar esse projeto no modelo de indústria fechado, em que ela tem os produtores são fornecedores, ela faz o processamento, beneficiamento, processamento e produz chocolate. Então, a gente tem ali como fazer tudo fechado. Mas é óbvio que vai ser necessário você fazer uma parceria, por exemplo, com um grande cerealista. Nós temos cerealistas na Bahia que comercializam por ano 400 mil sacas de cacau. Então, e esse cara ele tem uma rede de outros cerealistas que muitas vezes são CPFs, né, que pega na propriedade, manda direto para o armazém ou manda para um outro cerealista beneficiar. Então, é óbvio que a gente vai ter que envolver pelo menos um e começar esse processo de forma paulatina. Isso não vai acontecer da noite para o dia, não vamos rastrear a cadeia do cacau da noite para o dia. É um processo que vai demorar. Eu vou abrir para o Dário e depois para o João e a gente finaliza por conta do horário do almoço. Dário. Dário, pesquisador do SIC. Eu tenho alguns questionamentos, muito embora o tempo passou e já responderam muitas. Mas na questão especificamente da muda, né, eu acho bem importante esse rastreamento, porque a gente já nota que existem muitos erros, né? Você compra uma muda e depois é outra. Então, aí eu pergunto, estão pensando também na questão do DNA? Por exemplo, você extrair e ver o DNA, estaria incorporado a essa questão ou não? Isso seria uma questão muito importante. Quando eu penso na semente, já a amêndoa, na verdade, né, você tem as fitotoxinas. E aí, tem algum pensamento em trabalhar isso também? Aí, quando você tem o outro lado, você tem o cacau bulk, né? Então, vai ter uma etiqueta só, vai ter um sistema de rastreabilidade só ou vários, né? Então, às vezes, eu acho, assim, eu estou aqui pensando e tentando colaborar com o debate, né? Você dizer na teoria, eu vou fazer isso, aquilo, muito fácil. Agora, você fazer na prática e realmente ter gente que faça com cuidado, com a rastreabilidade muito bem feita, é um pouco complexo. Então, eu sei que vai ter uma fase ainda de implementação, né, de aproximação, enfim, é todo um processo. Mas eu acho que seria interessante pensar, talvez, em vários níveis, você ter isso, né, um produto mais geral, um produto mais específico, porque realmente isso vai onderar o produto. E, claro, se tem lá na frente alguém que quer pagar, é ótimo. Eu acho que tem que ter, sim, eu sou muito a favor, né? É só questão mais da gente pensar como implementar isso, para que não se torne uma coisa assim muito vulgar. Depois, agora precisa disso. Eu acho que tem que fazer com muita tranquilidade, muito pensamento e fazer uma coisa que vai realmente funcionar. Obrigado. Perfeito, Dário. Só respondendo os seus questionamentos, a etiqueta que a Tracetec está propondo, e a gente está falando da Tracetec, é uma subsidiária da Cotton ID, né, que já tem uma larga experiência com a rastreabilidade na cadeia do algodão. 85% do algodão exportado hoje é rastreado pela Cotton ID. Então, a gente fez essa parceria por conta desse arranjo. O foco primeiro é rastreabilidade fiscal, é saber de que CPF, de qual CNPJ aquele cacau está saindo. A etiqueta que o Flávio tem usado, e aí também se aplica que a Cláudia usa, né, com QR Codes e outras ferramentas, ela permite uma incorporação dos mais diversos tipos de dados. Então, na parte que você citou de muda, é óbvio que a gente vai precisar inserir uma certificação e aí construir essa parceria. É bom que a gente deixe isso aqui claro, né Flávio? O SIC e a Tracetec estão entrando como implementadoras, iniciativa privada nesse processo, mas a gente quer criar, Dário, uma governança mais estruturada envolvendo a indústria, envolvendo, obviamente, a CEPLAC na pessoa
doutora Lucimara, não dá para pensar num processo de cadeia, na gestão de política pública, sem envolver primeiro setor e segundo setor. Então, a gente vai ter uma oportunidade de discutir isso mais na frente. No foco, primeiro agora, o primeiro passinho, rastreabilidade fiscal. E você está corretíssimo em falar da parte genética, a gente fez isso, esse trabalho, aliás, o Luciel está aqui, a Almirante Cacau, o Centro Máximo de Ciência do Cacau, fez um trabalho belíssimo com a Biofábrica, ajudando eles no passado a fazer toda a rastreabilidade genética desses materiais. É uma coisa para se pensar também. Vamos para o João, a última pergunta, depois saímos para o almoço. João, microfone ali na mão do Dário. João Tavares, lá no fundo. Obrigado. Queria parabenizar a todos, né, os palestrantes aí pelas informações. Agora, é uma indagação, na verdade. Qual é a validade da rastreabilidade sem uma certificação das qualidades que estão sendo ofertadas naquele produto? Aí eu me refiro à variedade, pode ser a própria origem, uma prova de corte, uma análise de sabor, a exemplo que hoje é feito com tanta propriedade pelo SIC, né? E aderido a uma compradora que se utiliza desse serviço, né? Então, eu me pergunto que valor seria esse, ainda mais que nós estamos falando de, não sei, talvez 60, 70, 80, 90 mil produtores, né? Então, essa é uma pergunta. E a outra pergunta é quanto da indústria hoje ela compra que tem rastreabilidade? Porque a gente sabe que hoje que nós temos outros problemas, a exemplo de amêndoas, que vem de frutos danificados por podridão parda, né, vassoura de bruxa, insetos, né, além, claro, da sujidade que foi mencionado aqui, e que tudo isso deprecia um produto. Então, como essa rastreabilidade deve ser feita e agregando ou não, ou a proposta inicial é simplesmente a rastreabilidade? Obrigado. Oi, João Tavares. Prazer. Obrigada pela pergunta. Primeiro, quero te parabenizar, porque eu sei que a sua produção é diferenciada, o seu cacau é de altíssima qualidade. Nesse primeiro momento, o que a gente precisa, pensando em mercado commodity, e aí eu estou falando de commodity, eu não falo de cacau fino especial, é a rastreabilidade física fiscal, ou seja, a gente precisa saber quem é o produtor, da onde ele produz, qual a informação da propriedade dele. Então, a rastreabilidade física e fiscal. E por que ela é importante? Porque a gente precisa responder a demandas da sociedade, tanto local quanto internacional, dos clientes, tanto locais quanto internacionais. A gente tem diversos clientes e nós mesmos com compromissos de curto, médio e longo prazo, né? Então, ter na sua carteira de fornecedores 100% de seus fornecedores livres de desmatamento, 100% de seus fornecedores livre de condições de trabalho inadequadas. Então, a rastreabilidade física e fiscal vai permitir que a gente possa comprovar também a rastreabilidade ambiental e social, porque só sabendo de onde vem, quem é, como ele produz, é que a gente vai conseguir dar essas outras informações. Eu acho que o Flávio foi super preciso quando ele diz você ter a rastreabilidade traz ganhos efetivos para toda a cadeia, inclusive para o produtor. Em relação ao percentual, olha, hoje as 3 indústrias compram, em média, 20% a 25% do seu cacau direto do produtor. O cacau comprado direto do produtor é rastreado, né? O restante vem de intermediários, de cerealistas. Então, a gente consegue identificar quem vende para a gente. Agora,
o pool desses produtores que vendem para esses intermediários a gente não tem, mas a gente também percebe um esforço deles de mudar esse cenário para que eles também possam fazer essa identificação. É um processo. A gente também não pode, eu concordo com o Moisés e com o Flávio, a gente não pode querer ter tudo de uma vez. A gente tem que começar pequeno e consistente, porque se a gente começa pequeno e consistente, dá os passos corretos, faz os ajustes necessários, a gente vai chegar lá na frente com o que a gente precisa para atender o nosso cliente local, mas também para alçar novos mercados, porque a gente tem que ter um olhar, a gente quer ser grande, não quer? A gente não pode olhar só para dentro de casa. Se a gente quer ser grande, a gente tem que olhar para fora. Foco no consumidor global, né? O que são essas demandas globais? Que a ferramenta está pensada também nesse trabalho do cacau fino, né? Tanto que você tem a possibilidade de... Ela já nasce unificada com a análise laboratorial do SIC. Então, se você tem uma saca de amêndoa em que passou por prova de corte, passou por todo o processo de análise sensorial, tudo aquilo que envolve a qualidade daquele cacau, aquilo vai estar impresso na rastreabilidade daquela saca também, né? Então, aí a gente está falando já de um produto em que você vai poder ofertar, não só com a rastreabilidade física e fiscal, mas também com toda a parte de análise laboratorial daquela amêndoa, inclusive com double check e contraprova. Ou seja, essa saca chegou na indústria que está te comprando e está te pagando ágio por aquilo, ela consegue checar na plataforma do SIC se os resultados que estão vinculados àquela saca realmente foram os resultados que vieram ali do laboratório, tá? Isso, a gente já faz isso com algodão, cada fardo de algodão tem uma qualidade única também, então é muito importante entregar a credibilidade que aquilo que você disse que está ali, né, através de uma série de processos, efetivamente está, que você está entregando exatamente aquilo. Então, isso agrega muito valor no produto final. Obrigado, Flávio. Moisés. Flávio, só para contribuir e desmistificar, às vezes, essa implementação da rastreabilidade, e aí a Ana Paula falou muito bem quando fala na parte de rastreabilidade fiscal dentro da indústria, e aí João Tavares colocou sobre a questão da classificação dentro de uma rastreabilidade e a importância disso. Eu posso ter o meu meu cacau rastreado e apenas como uma rastreabilidade fiscal. O meu campo de classificação ele vai estar em branco, e isso cabe dentro do processo QR Code lá. Claro que é natural que aconteça que, com o passar do tempo, com o ganho de conhecimento do mercado em cima de uma rastreabilidade, eles vão começar a querer que preencha mais campos lá dentro. Tudo bem, você tem uma rastreabilidade fiscal, agora, e qual é a qualidade do seu cacau? Ah, não, mas eu não vendo por qualidade, eu vendo só por origem, vamos dizer assim. Ótimo. Então, o teu cliente cobra isso, você vai fazer essa questão. A indústria, muitas vezes, ela colocou assim, eu recebo cacau de 100 produtores diferentes. Às vezes, a qualidade para a tomada de decisão não é tão importante, vamos colocar assim, naquele momento da indústria. Mas quando você vai para um cacau fino, e vamos colocar, eu como produtor de cacau, eu produzo tanto commodity quanto cacau fino, o que eu vou separar para o meu cacau fino? Aquele cacau que realmente condiz com com a minha classificação, com as minhas características que eu quero colocar dentro daquele produto final. E aquele cacau que não está dentro das minhas características, o que eu vou fazer? Vou jogar ele dentro de um cacau commodity. Então, é normal que isso aconteça. E eu estou colocando isso, por quê? Porque isso acontece no algodão. Depois que nós conseguimos rastrear o algodão, algumas pequenas indústrias, algumas pequenas fiações, que a gente fala assim, elas começaram a chegar no produtor específico, porque o produtor de algodão específico produzia aquele tipo de fio que aquela indústria queria. E aí você fala assim, mas isso existe dentro do algodão? Mas demais, se brincar mais do que dentro do cacau.
Tá? Para você produzir um pano de prato é um tipo de algodão, para você produzir uma calça jeans é um outro tipo de algodão. A camisa, esse algodão da minha camisa e da minha calça não tem nada a ver um com a outra. A camisa, quanto mais fina, que mais te abraça, né? Aquela camisa fresca mesmo, ela é com algodão de altíssima qualidade, fibras longas, né? E de alta fiabilidade que a gente fala, e assim é dentro da cacauicultura. Ou seja, uma indústria commodity, ela não vai chegar nessas características finas, mas você consegue separar dentro de um sistema desse e entregar para aquele produtor de cacau fino aquelas características que realmente ele precisa para chegar com um excelente produto lá na ponta. Então, e começa aí, então, nascer a partir de aqui a importância de realmente conhecer o produtor, conhecer, às vezes, não só o produtor, mas também tem a possibilidade de o talhão, aonde o produtor tem 2 fazendas, uma em cima do morro e outra numa região onde chove diferente da outra, ou com intensidades de sol diferente, onde vai ter uma característica diferente. Então, a rastreabilidade ela não vai só ver o produtor, mas começa a ver também aonde é o talhão que está sendo produzido esse cacau. Gente, isso já acontece no algodão, abriu inúmeras oportunidades, e a pergunta que o Antelmo trouxe é quanto vai custar para o produtor. Eu vejo que o ganho indireto para o verdadeiro produtor de cacau, ele é enorme, porque o cacau que chegar lá na ponta, ele vai ser reconhecido. Hoje não. Hoje você entra numa vala comum que você pode produzir o melhor cacau do mundo, mas lá na bica, ele é um cacau como outro qualquer. Tá? Então, esse é o diferencial que a rastreabilidade traz hoje. Obrigado. Perfeito, Moisés. João, acho que você quer só o último. Você quer um comentário? Só para a gente finalizar, que já estamos no horário. Não, está claro. Agora, é só assim, porque no passado, você tem a definição de padrão de cacau, né? Isso pode ser feito por quem compra o cacau, porque na prática é assim. Então, quem compra e paga, hoje seja os intermediários, ou seja, a grande indústria, quando comprar diretamente, a partir de determinados padrões de qualidade, que no final é sabor, né? Tudo bem, tem outras coisas de qualidade, questão da trabalho justo, né? Preservação, tal. Mas assim, hoje facilmente se faz isso, talvez sem eu falo pela abrangência, porque são 90 mil produtores e muitos são pequenos produtores, né? Então, talvez um outro sistema, não invalidando esse de maneira nenhuma, mas assim, talvez uma coisa a nível de, você chegou aqui, é uma qualidade, a gente realmente se preocupa com qualidade. Então, vou pagar aqui, é uma qualidade superior, porque tem um percentual X a mais de amêndoas fermentadas. Então, a indústria já validou aquilo, sabe que aquilo agrega valor, porque é um produto melhor, o consumidor paga por isso, ela vai e paga ao produtor só na hora da compra por critérios de 4, 5 tipos de cacau, que é uma coisa relativamente simples e que pode ser implantada da noite para o dia, independente da outra, né, da rastreabilidade, já com QR Code e tal. Cristiano, obrigado, João. Cristiano, deixa eu só fazer que eu horário, esqueci, eu sei que está o horário. A rastreabilidade fez com que o conceito de classificação do algodão no mercado internacional mudasse. Você sabe disso. Antes nós tínhamos uma classificação totalmente diferente do que nós temos hoje. Aí eu faço uma pergunta para a Ana, e é básica essa pergunta. Hoje a indústria compra amêndoa. Amanhã ela pode comprar manteiga. E isso, quem pode dar esse diferencial é a rastreabilidade. Então, hoje eu vendo uma amêndoa para ela que eu não sei quanto de manteiga eu tenho dentro e não sei quanto de pó de cacau ela pode ofertar. Tá? Então, com a classificação, quem sabe, daqui 2 anos nós vamos estar discutindo o seguinte: ei, teu cacau está dando quanto teor de manteiga? E isso não é discutido no mercado do cacau, e foi isso que foi reconhecido no mercado do algodão. Perfeito, Moisés. Eu ia comentar exatamente na linha que você acabou de finalizar, de que tudo é um processo, João. Você é um entusiasta da qualidade, a gente também é apoiador do processo de qualidade, mas o foco hoje, novamente, é rastreabilidade fiscal, para que a gente consiga depois implementar tudo isso que você falou. Nós estamos numa briga aqui, SIC e a IPC, por esses padrões de qualidade para cacau. Hoje, a IN 38 regulamenta
a importação de cacau e o comércio, né, de cacau internamente para compras públicas e venda direta ao consumidor. E existe aí um leque de oportunidade, a gente estava discutindo isso recentemente, e aí aproveitando o Antelmo aqui, hoje o INCM, a nomenclatura comum do Mercosul para cacau, o 18010000, ele inclui cacau bruto, torrado ou partido. Cacau partido é nibs. E hoje o comércio direto para o consumidor, ele já existe há bastante tempo, Antelmo é um fornecedor, e a lei exige que esse cacau seja classificado. Exige que ele seja tipificado, assim como se faz com feijão. É feijão tipo 1, feijão tipo 2, feijão tipo 3. Então, a gente vai, SIC, que hoje, por enquanto, o único laboratório credenciado no Brasil para fazer classificação de cacau, a gente vai assumir um compromisso agora com o MAPA e com a Anvisa para começar a fiscalizar essas questões de cacau, de comércio direto do cacau para o consumidor, porque isso precisa ser regulamentado. Precisamos saber que tipo de cacau a gente está consumindo, mas isso é uma discussão para um outro momento. Queria agradecer aqui a todos, mais uma salva de palmas aí para todos os nossos painelistas.